Graça e paz, internet brasileira, internet mundial. Com muita alegria estou aqui. Primeiramente, agradecer ao André que fez a introdução, me chamou de rapaz. Já não sou rapaz faz um bom tempo. Sou velho e gordo. Sou velho e gordo agora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho a internet um meio muito especial. Eu comecei a minha caminhada com Deus, eu comecei no ministério através da internet, através da web rádio. Hoje nós estamos na rádio FM, mas nós temos a internet como a menina dos olhos, porque a gente consegue atingir o mundo inteiro, a gente não tem barreiras, e essa estrutura maravilhosa aqui é feita para você que está em casa nos assistindo. Você que talvez está no ônibus, só esconde teu celular, se você está vendo pelo celular, cuidado. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com essa palavra. A Bíblia fala no livro de Gálatas 5, no versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Esse versículo, eu digo para vocês que eu tenho mais ou menos 18 anos de caminhada com Deus. Meu Deus, estou velho. E posso dizer que se eu tivesse entendido esse versículo no começo da minha caminhada, minha vida teria sido um pouco mais fácil. Bem mais fácil, na verdade. Então, se você é jovem, talvez você já é um jovem há mais tempo, como eu, se você entender essa palavra, você vai descobrir um tesouro da parte de Deus para a sua vida e as coisas começarão a ficar mais leves para você. Quando a Bíblia fala ali que foi para a liberdade, nessa passagem a gente pode ter 3 palavras-chave. Eu vou escolher uma delas para abordar nessa noite para vocês. Liberdade, que foi o que Cristo nos garantiu, permanecer firme, permanecer, e escravidão. Não vou falar sobre escravidão, não vou falar sobre liberdade, eu vou falar sobre permanecer. E o tema da nossa mensagem é sinceridade, ser sincero. Certamente você está nos assistindo, talvez é apenas uma aba no seu navegador, mas saiba que essa aba hoje pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Permanecer é simplesmente ficar onde você já está. Agora eu quero te fazer uma pergunta, você que está na sua casa. Permanecer firme, você está firme? Você está onde você diz estar? Quando eu digo que a palavra é sobre sinceridade, eu posso encontrar na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram sinceras com Deus. Porque muitas vezes a gente quer pagar de herói. A gente quer ter uma vida, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. Deus, Ele sabe que você que está nos assistindo, talvez hoje você dê uma última oportunidade para Deus. Porque na verdade talvez você não conheça Ele de verdade. Talvez você veja Deus como o cara que joga raios. Você vê Deus como o cara que julga, ou que nem a Xuxa, o cara lá de cima. Não, Deus é Pai. E um Pai bom, um Pai amoroso, um Pai sensacional. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala no livro de Romanos 7, 18 e 19. Paulo foi um exemplo de sinceridade. Ele fala assim: pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo foi sincero. Na Bíblia você também encontra, no livro de Salmos 51, primeiramente, do 1 ao 3, Davi falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Logo em seguida, no 10 ao 12, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da sua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Engraçado que esses dois, podemos dizer que Davi, podemos dizer não, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E do Novo Testamento, fora Jesus, lógico, Paulo foi o cara. Paulo foi o cara que, quando ele teve um encontro com Deus, ele conseguiu mudar a vida de milhões, de bilhões de pessoas.
E se nós estamos aqui, também somos frutos dessa conversão de Paulo, que foi antes fruto daquela obra de Jesus na cruz. Aqui a gente vê Paulo falando que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer ele faz. Aqui você vê Davi dizendo que ele é um pecador, que ele pede que Deus purifique os seus pecados, tire esse pecado dele e principalmente devolva a alegria da salvação. Eu vejo muitas vezes pessoas falando, eu queria voltar ao primeiro amor. Sei lá, eu sou um pouquinho contra esse pensamento, porque o amor ele não é um número, o amor é algo que está e é. O amor é Deus, Deus é amor. A Bíblia você vê a definição de amor, a definição de Deus no amor. Então eu falo para você, muitas vezes nós nos apresentamos para Deus e nos falta apenas uma coisa, que talvez seja a principal, que é sinceridade. Às vezes você está me vendo, às vezes a sua camiseta está dizendo em casa, Jesus é alguma coisa. Às vezes no teu quarto você tem adereços falando do amor de Deus, Bíblia aberta no Salmo, na sala da sua casa, mas de teu coração como é que está? Aqui a gente vê exemplo de pessoas que eram retas perante Deus, cometiam seus pecados, mas elas eram sinceras perante Deus. Talvez hoje essa aba do navegador que você abriu, talvez agora há pouco ela estava aberta em coisas que não agradam ao Senhor. Talvez você hoje aqui, nessa noite, existem algumas áreas da sua vida, talvez um relacionamento amoroso que você tenha, talvez na sua área financeira, talvez nas suas amizades, talvez naquilo que você tem semeado nos outros, não agradam necessariamente a Deus. E certamente isso também te desagrada, porque você certamente conhece a Deus e sabe já o que é certo e o que é errado. O interessante é que Deus ele não é mau, mas Ele quer filhos que se relacionem com Ele. E uma coisa que eu falo, eu sou líder de jovens, eu falo que qual que é a oração que Deus mais recebe? É você chegar para Ele e falar assim, Deus, excelso, Rei das alturas, poderoso, magnânimo, tal. Ou você chegar perante Deus e falar, Pai, eu não estou a fim de orar. A Bíblia fala que a fé é um dom, e que o Senhor dá o dom às pessoas. Eu queria te pedir esse dom nessa noite. Qual é a oração que Deus ia se agradar mais? A gente, às vezes, sendo hipócrita perante Deus e falando coisa que nós não somos, às vezes a gente canta que não é escravo do medo, sendo que, na verdade, a gente deveria cantar tudo que há em mim precisa ser mudado, porque a gente precisa ser sincero perante Deus. Mas uma coisa eu quero falar para você nessa noite. Ser sincero não é ser um cara que reconhece que é cheio de problemas, mas simplesmente é um cara que se você tem, dê. Se você transborde, mas se você precise, não queira ser quem você não é. Deus não tem funcionário, Deus tem filhos. Deus é pai, Deus não é chefe. E um pai reconhece quando o filho está cansado, quando o filho precisa de colo. E Deus é tão bom, cara, que quando a gente precisa de colo, Ele nos dá. Uma vez eu estava nessa igreja aqui, você não consegue ver por causa da estrutura, mas eu estava aqui, uma igreja lotada, quase 4.000 pessoas, no meio de um culto, e às vezes a gente tem aquele mito de Deus não fala em igreja grande, só mais aquela igrejinha pequenininha, que tem aquela irmã que vem e profetiza. Não, eu estava num culto, eu estava bem triste, meu filho estava no hospital, internado com a minha esposa, de repente, no meio do louvor, eu sentei, eu não queria ficar de pé, porque eu queria orar pelo meu filho, eu estava desesperado, eu coloquei meu filho perante Deus, eu fui sincero com Deus naquele momento, eu abri meu coração, eu não fiz uma oração, Senhor, excelso, eu bati uma real com Deus, falei, Deus, ele é meu filho, ele é a herança que o Senhor deu para mim, se o Senhor não cuidar dele, quem vai cuidar? Pode ter o melhor plano de saúde, estar no melhor hospital, se o Senhor não for o Deus da vida dele, e o Senhor é o Deus da vida dele. Naquele momento, eu estava orando em voz bem baixa, ninguém poderia me ouvir, a não ser ele. Um senhor que estava na frente, no banco da frente, virou para mim e me abraçou como se fosse Deus, cara. E foi tão louco, porque ele meio que se jogou em cima de mim, e quem estava perto não entendeu nada, porque não tem nada a ver com o culto aquilo. De repente uma irmã levantou no meio da igreja, cara, nada a ver andar na igreja naquele momento, cara. Ela veio na minha direção, eu estava chorando, prostrado, né, no meio do louvor. Ela veio, abriu minha mão e falou assim, Deus manda te entregar uma vitória. E eu, cara, o que está acontecendo, cara?
Deus quebrou a liturgia para falar comigo, cara, e Deus quebra tudo para falar com a gente. Ele só quer que a gente seja sincero com Ele. Tira a máscara, cara, tira a capa. Se você está bem, esteja bem e multiplique. Se você não está bem, cara, precisa das pessoas. Porque humildade é um caráter, é bom perante Deus. Porque Jesus foi tão sincero que ele chegou perante Deus no Getsemane e falou assim: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se você quer ter uma vida reta perante o Senhor, se você quer ter uma vida de paz, uma vida de alegria, eu não quero que você faça grandes coisas, eu só quero que você seja sincero perante Deus. A sinceridade é uma porta que você abre, primeiramente com Deus, porque Ele é teu Pai. E quando a Bíblia fala que a palavra, ela é como uma espada, Deus é como uma espada. Às vezes a gente se vê no meio de conflitos no dia a dia. Tem a minha opinião, a opinião de alguém, mas Deus não é opinião. Deus é a espada que corta tudo. Deus é a espada que separava o sacrifício. Deus é aquele que abre o mar no meio. Deus é o meio. Deus é o centro. Deus é perfeito. E Ele só quer uma coisa da gente, cara: sinceridade. E quando a gente for sincero, cara, a gente vai abrir as portas dos céus. Porque o dia que a gente chegar para Deus e falar: Deus, eu não quero, mas eu queria querer. Eu queria estar na tua presença, mas eu não tenho mais alegria, Senhor. A vida me bateu, e a gente sabe que quando a vida vem bater, ela bate forte, cara. Existe um tempo que Deus se manifesta facilmente na nossa vida, mas existe um tempo onde Deus quer que a gente se manifeste para Ele. Mas o que a gente tem que fazer é ser sincero com Ele. Se o louvor quiser vir. Eu não sei como você está na sua casa hoje, mas eu sei que se você está assistindo essa pregação, essa mensagem, se você está assistindo esse culto maravilhoso, é porque Ele quer falar com você nessa noite. Talvez você está precisando hoje ser sincero com Ele de verdade. Eu não posso fazer isso por você, ninguém aqui pode fazer. A gente como igreja, e a igreja é tão maravilhosa, porque no mesmo templo onde a gente celebra um culto pela internet, a gente faz um funeral, a gente faz um casamento, a gente faz tanta coisa, a gente é sincero com tudo que faz. Existe o tempo de chorar, existe o tempo de rir, existem canções de tristeza para nos fazerem chorar, existem canções de festa para que a gente se alegre. O que a gente precisa ser é sincero perante Deus. Talvez você, nesse tempo todo, nessa tua caminhada, talvez você tenha um dia de caminhada com Deus, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu não sei. E talvez você nunca foi sincero com Deus. Talvez você começou a ir na igreja e você nem sabe o que você está fazendo na igreja. Talvez você esteja procurando uma igreja. Talvez hoje você, sei lá, estava pensando em se matar. Sei lá, hoje você estava pensando em usar uma droga. Mas não há nada mais viciante do que a presença do Senhor. Queria fazer um convite para você agora. Talvez seja até um pouco estranho o que eu vou te pedir, se você estiver no meio de uma galera assim, talvez no ônibus, no terminal, não sei. Mas se você está em casa, ou até mesmo nesse local, e quiser manifestar um ato seu, pessoal, para com Deus, eu queria que você fechasse seus olhos agora, nesse momento, e repetisse essa oração que eu vou fazer. Eu vou falar uma frase, eu digo uma vez, você diz também. E eu tenho certeza que nessa concordância, quando a Bíblia fala que quando 2 concordam na terra, está concordado no céu, e a internet nos permite concordar a milhões de metros, a muitos quilômetros, não há limites para nós agora. Concorde comigo nessa oração e repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne para me salvar, e eu Te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor Jesus, muda a minha história. Eu libero perdão agora a todos aqueles que me fizeram mal. Eu libero perdão agora a todos aqueles que me fizeram mal.
porque eu sei que agora eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Amém. Meu querido irmão, se você fez essa oração, não estranhe se coisas boas começarem a acontecer com você, porque Deus é bom, Deus é Pai, e Ele tem um plano maravilhoso para você, cara. Fique na paz de Cristo, vamos louvar a Deus mais uma vez. Valeu.